Fala pessoal, Felipe Braga aqui e eu estou de volta com o meu canal. Esse ano eu quero gravar alguns vídeos para registrar tudo aquilo que eu tenho vivido durante esses dias. Eu estou fora do Brasil, então eu quero ser bem intencional nisso, registrar alguns momentos, mas também trazer algumas palavras. E esse ano, hoje é 3 de janeiro, nós iniciamos sempre o ano com metas e planos para 2026. Inclusive eu e a minha esposa já escrevemos as nossas metas, escrevi aqui no tablet as metas, os planos para 2026. Isso é muito importante, até te encorajo realmente a fazer isso. E eu quero trazer uma palavra realmente sobre isso, de nós estabelecermos os nossos planos, as nossas metas para esse ano de 2026, mas entender que eles precisam ser submetidos à vontade de Deus. E por isso eu gostaria de ler um trecho que está em Tiago, né? A carta de Tiago, para quem não sabe, é uma carta que é considerada como Provérbios do Novo Testamento, é uma carta muito prática, né? Tiago, que era irmão do Senhor Jesus, e ele traz aqui alguns ensinamentos. O texto que eu vou ler é Tiago 4, do 13 ao 17, e o título que está aqui na minha Bíblia, a NVI, é A Incerteza dos Planos Humanos. Diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda glória como essa é maligna, portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. E aqui está um trecho sobre Tiago trazendo sobre a importância de você realmente planejar, mas muitas pessoas às vezes planejam e não colocam Deus na equação. É como se realmente as pessoas tenham a convicção ou a certeza de que vão fazer isso ou aquilo, vão separar um ano para isso ou para aquilo, mas esquecem que Deus ele é soberano. E eu quero trazer como vivemos de forma que honre a Deus em nossos planos e ações. O primeiro ponto eu quero trazer é reconhecer a brevidade da vida humana. Tiago fala assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que um pouco de tempo aparece e depois se dissipa. Aqui Tiago aprofunda sua advertência sobre a fragilidade da vida humana, a incerteza do futuro. E a neblina é algo que logo pela manhã ela aparece, mas logo quando vem o sol, ela começa a se dissipar. E a nossa vida é considerada como uma neblina, porque os nossos dias, quando muitos, são 80 e 90, 100 anos. Mas o que são isso perto da eternidade? Então, o Tiago está trazendo a brevidade da nossa vida e a importância realmente de reconhecermos Deus como o Senhor dos nossos planos. Então nós precisamos entender que a nossa vida é breve e que precisamos entender aquilo que Deus tem para nós. Esse ano eu estabeleci diversas metas para 2026, financeiras, físicas, espirituais, mas eu sei que tem coisas que, se não for da vontade de Deus, nada vale. Então eu preciso entender em Deus o que é que o Senhor tem para mim esse ano. A segunda coisa é que nós devemos de fato submeter esses planos à soberania de Deus. E Tiago fala no verso 15, né? Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É interessante que nesse ano 2026, eu separei um ano sabático para aprender inglês, conhecer as outras culturas. Eu estou juntamente com minha esposa aqui na Inglaterra, exatamente aqui em Eastbourne. E esse ano 2026 eu vou realmente passar para aprender inglês. Só que ano retrasado eu tinha o desejo, o anseio de vir aqui para a Europa, passar um mês juntamente com meu irmão. E fizemos planos, compramos passagens, iríamos em 2024, em outubro, já estava tudo pronto. Só que eu fiz planos, mas o Senhor não nos permitiu. Eu lembro que quando a minha esposa começou a trabalhar, a empresa dela não liberou para que ela fosse tirar férias durante esse período de 2024 aqui na Europa. E nós ficamos frustrados com aquilo, mas entregamos ao Senhor. E em outubro de 2024, eu fiz uma cirurgia no nariz
Eu lembro que essa cirurgia, ela foi muito boa para mim, porque eu não respirava muito bem, mas eu tive muitas complicações com essa cirurgia. E seria exatamente na época que eu viria para a Europa. Eu vi a bondade de Deus cuidando de mim, porque durante esse período pós-operatório eu tive uma hemorragia, um sangramento muito forte no meu nariz. E eu estaria de qualquer forma impossibilitado de viajar, porque não era a vontade de Deus. Filipe fez vários e vários planos, mas não foi a vontade de Deus. Então, nós precisamos fazer planos, mas colocar diante do Senhor. A Bíblia não fala para que a gente não faça planos. Na verdade, Provérbios fala, né? Consagre os seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos. Mas nós precisamos colocar isso diante da vontade de Deus. Então, o segundo ponto é: submeta os seus planos à soberania e à vontade de Deus. Verso 15 diz assim: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Existe um termo latim muito conhecido que chama Deo volente, que significa literalmente se Deus quiser, ou com a permissão de Deus. E muitos teólogos, eles escreviam cartas uns para os outros e colocava DV, Deo volente, se Deus assim permitir. Então tudo que você for fazer, entenda, Deo volente. Se Deus assim permitir, eu farei isso ou aquilo. Eu tenho um desejo de ir para outras nações depois aqui da Inglaterra. Mas se o Senhor permitir, eu farei isso ou aquilo. Eu tenho o desejo de voltar para o Brasil no final desse ano. Deu valente. Se Deus permitir, eu farei isso ou aquilo. Coloque e submeta-se à vontade de Deus. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é um salmo muito conhecido. Então essa é a minha oração, que venhamos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. E por último, evite a arrogância. Verso 16: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Neste versículo, Tiago adota um tom de reprovação, mostrando que as pessoas se mostram autossuficientes. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas isso, às vezes, traz um sinal de arrogância, porque a gente nem sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Ou amanhã a Deus pertence. Então, eu quero refrisar esses 3 pontos. Primeiro, reconhecer a brevidade da vida humana. Segundo, submeter à vontade de Deus os nossos planos. E terceiro, evitar a arrogância. Então, Deus abençoe e até a próxima.